Pois é, gravando e Eureka no ar. Para você que nos acompanha nessa boa sintonia, 19 anos em função da educação brasileira, daqui a pouquinho, 20 aninhos, 2 décadas no ar. Quase inacreditável isso. Não imaginávamos lá atrás que o processo rendesse um ano, talvez um ano seria de bom tom, e lá se vão quase 2 décadas, daqui a pouquinho. E nessa mesma companhia, quem está presente? Professor Oswaldo Siqueira. E aí, meu irmão, como é que estamos? Professor Lécio de Mello também, a companhia dos Tudo bem? companheiros. Tudo bem? Hoje o papo é sobre Oriente Médio. Oriente Médio. Na ponta da fala, professor Laércio trazendo imagens, professor Oswaldo também, as ciências humanas em pauta para você que nos acompanha nesta sintonia. Vamos adiante então, companheiros. Vamos adiante. Vamos começar com uma questãozinha quente do Enem. Vamos nessa? Nesse inverno, Enem no uma questão ar. quente. Uma questãozinha quente. No do outro Enem. hemisfério, né, professor Laércio? Ali, junto da lareirinha, Entendi. entendeu? Junto da lareirinha, quentinha, Entendi. questãozinha do Boa, Enem. boa. Vem ali, sabe? Para aquecer. Vamos lá. Meu amigão Eduardo, coloque a questão para nós. Vai aparecer. Aí, então lá. Então, se você puder Enem de ler, 2014. porque a luz pegou Isso. em cima. 2014. Olha só, 3 décadas, 1884, 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, no século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa, dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Parece uma salada, né, professor Oswaldo? Foi uma, parece uma uma grande salada. A princípio... Desculpa. Eu fui para... eu estava falando ali que esse livro chama-se A Origem do Totalitarismo. A fonte, Sim, né, é importante. Exatamente. Você vê que porque a fonte já me diz de onde o cara... ele já me fez a descrição, o título da fonte já me diz a descrição ali, pensando na origem do totalitarismo. A Europa, a Ásia e a África. A Europa esteve presente, né, nesses dois locais do planeta fazendo exploração. Aí tem um comando. Desculpa, esqueci de falar, Oswaldo. Não, eu só ia comentar para a gente localizar bem a questão, né? Estamos falando do período do imperialismo. Então, o imperialismo, nós temos ali o século XIX em si, iniciozinho do século XX, né? Mas mais especificamente o século XIX. E o que é o imperialismo? É importante que a gente se localize, você que está se preparando para o Enem. O imperialismo é o domínio das grandes potências industrializadas sobre regiões mais pobres do mundo, sobre outras regiões como Ásia, África e Oceania. E eles vão nesse formato imperialista, onde você tem primeiro um domínio militar, para depois ter um domínio econômico, social, político, né? Esse domínio ele se caracterizava por 3 aspectos fundamentais, 3 aspectos buscados por essas nações imperialistas. Mercado consumidor, matéria-prima, Extração da matéria-prima. extração de matéria-prima e mão de obra barata. Sim. Seriam esses 3 aspectos fundamentais, inclusive essa mão de obra barata para extrair essa matéria-prima, né? E a partir daí, com este desejo, essas grandes potências vão dominar regiões do mundo em outros continentes. Importante destacar o seguinte também, o que eles vão usar como desculpa para isso, Marcos? Eles vão usar a tal da missão civilizadora, isto é, a raça europeia como raça superior tinha não só o direito, mas a obrigação de levar civilização aos outros povos. Certo. Tá, e a resolução não me parece complicada no primeiro momento. Por favor, Edu, para nós a questão novamente, por gentileza. E ela não parece complicada no primeiro momento. Coloca para nós, Edu. Isso, amigão, por favor, isso ali. Porque você tem os 5 verbos já apontando na ação. E ali, para o nosso estudante, sempre vale o registro, né? Buscar aquilo que foi o cerne, que é a indagação mesmo. O processo histórico contribuiu. Contribuiu para quê? Para a difusão, para o acirramento, para a superação, para a multiplicação, para a contenção. Nessa hora, o estudante precisa observar as nossas 2 provas que são as mais delicadas e que, historicamente, né, Laércio, mostram os erros maiores, a prova de linguagens e a prova de ciências humanas. Sim.
As notas mais baixas. As notas mais O baixas. pessoal acha que é matemática, né? Exatamente. Não é matemática que vocês Já deixou de estão ser se faz algum ferrando. tempo, né? É nas ciências humanas, porque você acha que entende todo o processo e esse comando ali, ó, processo histórico citado, qual? O do texto. Não é para você ir em Imaginar. outra. É Exatamente. o enunciado acima, não é para você buscar em outro lugar para Isso. você definir. É no que foi acabado de citar, que diz o seguinte: contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial na medida em que Aí sim. difundiu, acirrou, superou, multiplicou ou conteve. Por eliminação, nós dá para entender Sim. o que Claro, diz aí, lógico. disso. E você tem ali justamente, né, a alternativa B que vai nos ajudar tremendamente nisso, nessa ideia Sim. do acirrou as disputas territoriais. Disputas territoriais entre quem? Entre justamente essas nações imperialistas, que vão, em busca desses três elementos que eu comentei, buscar, né, territórios para justamente exercer seu poder. Tanto que se nós formos para o slide seguinte, dá uma passadinha aí, meu amigão. Por favor. Eduardo, dá uma passadinha, por Isso. favor. Aí, maravilha. nós temos o Congresso de Berlim, de 1884 a 1885. E o que foi esse Congresso de Berlim? Justamente a partilha da África. Embora no texto da Conferência de Berlim, em nenhum momento eles falavam em dividir a África, mas a consequência do Congresso foi a divisão. Por que dividiram? Olha, veja quantos países envolvidos. Olha que interessante, você tem a sensação que a França é a que mais tem território, né? Sim, exato. Tem área sim, mas a maior parte é Saara. Exato. Então, não tem muita coisa para tirar. A França se arrependeu da área que pegou. Mas a Inglaterra, se você notar, a Inglaterra tem do Egito e vem ali, ó, só vai ser interrompido por uma área com a Alemanha e depois ela vai até o sul. Tanto é que a ideia do Cecil era ter uma ferrovia que saísse do Egito e atingisse. Cecil é o grande personagem nesse momento. Rhodes, né? Cecil ou Cecil? Eu sempre fico em dúvida. Cecil ou Cecil? Cecil para nós aportuguesar. Portuguesar. Ele queria uma ferrovia que saísse. Cecil nós temos que ter um acento, porque seria uma paroxítona. Um acento Cecil. Eu vou ficar com Cécio. Então tá bom, tá perdoado. Ele queria ter essa ferrovia, mas entrou num conflito enorme. Lembrando que Portugal fechava praticamente, Portugal reivindicava, peraí, eu cheguei primeiro, o meio da África é meu, que pega ali a Angola, que pegaria até Moçambique, fechando toda essa área ali, isso é meu, eu cheguei, tenho direito, já que vocês estão falando de direito territorial, eu estou antes, eu estou fazendo o campeão disso aqui há mais tempo, e é interessante, aí você já percebe o seguinte, a Europa não é rica porque esse povo trabalha, porque esse povo é abençoado por Deus, tá? Vou repetir, a Europa não é rica porque Deus os abençoou. É porque eles tiveram. Só na África, que é muito maior do que a Europa, eles roubaram muito. O termo é roubar e assassinar. Tanto que... Importante. Não, claro. Nessa questão, para nós, por favor, volta aqui para nós, por gentileza. Isso. O que é relevante nessa hora, e vejo como um questionamento. Por que a África, parte da África, é tão pobre mesmo, as condições de miserabilidade são enormes. E a Europa, como disse o Laércio, é um termo pesado, é um termo forte, mas é um termo adequado para usurpação, né? Ou seja, retirar. E não houve devolução. Porque se houvesse devolução, a riqueza da África teria sido revertida para a própria África. Um dominador inglês disse a seguinte frase, que a África foi o continente que não deu certo. Na verdade, por quê? Mas é uma frase infeliz. Na verdade a África foi o continente que a Europa não deixou dar certo. Sim. Essa é a verdade. Essa é a verdadeira frase. Apontamento. E é bom lembrar desse detalhe porque para 2023, tanto o Enem quanto os vestibulares, tem uma chance enorme de apresentar em uma questão, ou mais de uma questão, o fato da migração do povo africano para a Europa. E por que eles vão para a Europa? Porque eles acham a Europa legal? Não, é que se eu falo francês, eu vou procurar um lugar, vou procurar a França. Eles inicialmente foram, entre aspas, cidadãos franceses, Sim. cidadãos ingleses, de segunda, terceira, quarta categoria, mas foram. Até para ele poder pedir esmola, ele tem que falar a língua. Justamente, mas ainda hoje isso
percebe-se quando você conversa com pessoas de maior vivência na Europa, em determinados países, que eles sempre entendem aquele local como colônia. Então o português vai se referir ao Brasil como uma das suas colônias. O espanhol e outras vão se referir também aos países da América do Sul como colônias. E os ingleses, os franceses foram, mas justamente foram, mas não são. E a questão é há 200 anos, mas o que a colônia deixou como herança ficou bem claro no passado. Não se pode viver essa situação atual. Agora preocupa, e aí está a beleza desse mapa que vocês trouxeram, beleza no sentido do nosso estudante compreender a grandeza da África, a sua maravilhosa compleição geográfica e o quanto pode contribuir com a humanidade, não o contrário. Uma das coisas que mais me irrita hoje em relação à guerra Rússia-Ucrânia, essa estúpida guerra, mais uma estúpida guerra, aliás, eu não vejo nenhuma guerra que não tenha sido estúpida, é que enquanto eles estão gastando bilhões de dólares naquele conflito, a África continua carecendo de ajuda, né, senhores? Sim, e nós continuamos com africanos morrendo em grande quantidade, por exemplo, atravessando o Mediterrâneo para tentar chegar à Europa, né? E, por outro lado, quando se tem a morte de um outro europeu, a coisa é destacada de uma forma absurda. Não se deve destacar a morte de um europeu? Claro que sim. Sim. Evidente que sim. Mas também deve-se dar todo e o mesmo valor à quantidade de africanos que morrem tentando atravessar o Atlântico. E esse valor não é dado, isso não é mostrado. Mediterrâneo. O Mediterrâneo, desculpe. Isso não é mostrado. Estão ali tentando atravessar o Mediterrâneo, morrem tentando atravessar o Mediterrâneo e embarcações mínimas. E são explorados financeiramente. São explorados depois que chegam... Tanto na vinda, eles são explorados para conseguir um lugar naquele barco que vai acabar afundando no meio do Mediterrâneo. Só para fechar esse primeiro bloco, né? Isso. Lembrando, naquela semana que morreram 4 pessoas naquele submergível para visitar o Titanic, morreram mais de 1.000 pessoas tentando atravessar o Mediterrâneo. E não foi uma linha. Mas nenhuma delas era bilionária, não é? Exato, e é aí que eu coloco, quer dizer, desculpa. Os 4 bilionários tiveram destaque. 5, são 5. 5 bilionários tiveram destaque. Agora, centenas de africanos atravessando o Mediterrâneo, não. Não todos bilionários, eram 5 ocupantes, né? Mas ali havia bilionários, sim, e apenas esse registro que nos é assim, valioso, essa contraposição. Então você tem 5 vidas que se perderam, lamenta-se, e tem centenas de outras vidas que se perdem. E lamenta-se, mas e qual é a difusão disso, né? Nesse momento, enquanto estamos trabalhando no programa, o Sudão está em conflito. E aí vai a pergunta, o que se faz em relação ao Sudão neste momento? Fica para o próximo bloco, senhores? Vamos lá. Fica para o próximo bloco. A chapa está quente, por quê? Porque o Eureka está no ar. Já voltamos, intervalo culturalíssimo. Não perca, segundo bloco. Segundo bloco do programa Eureka de hoje, a pauta Ciências Humanas, questões relacionadas ao Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sei que está em processo de preparação. E nem daqui a pouquinho, hein? Dia 5 de novembro, você fará a prova de Ciências Humanas, Linguagens e Redação. Dia 12 de novembro, a prova de Ciência da Natureza e a prova de Matemática. Na conversa de hoje, os associados da equipe, professor Laércio de Mello, professor Oswaldo Siqueira, a equipe Eureka em peso aqui. Senhores, é com vocês a bola, a pauta é vossa. Vamos voltando então. E é importante que a gente veja que ali no texto da questão estava falando dos anos de 1884 a 1914, se a gente der uma olhada, né? E por que esse intervalo temporal? Porque justamente está falando da Conferência de Berlim, que nós comentamos no bloco anterior, até o início da Primeira Guerra Mundial, né? Que é justamente o conflito que vai marcar a disputa entre essas potências imperialistas, ao ponto em que, né, discordando entre elas, disputando entre elas, levarão o mundo à Primeira Grande Guerra. Correto? Perfeito. Coloca para nós os slides, por favor. E olha só, a gente viu esse mapa, já analisou. Pode passar, por favor, Edu. Vamos lá, vamos passar aí para... Falando do Oriente Médio... Nenhuma semelhança, nada. Essa charge é sensacional. Oriente Médio, a invenção à tinta. Por que nós temos que pensar que o Oriente Médio é invenção à tinta? Quando os povos, vou dizer aí, navegavam
circulavam, caminhavam, qualquer verbo nessa área é interessante porque eles eram nômades. O camelo que anda muito mais longe, anda muito mais rápido, carrega muito mais peso que o cavalo, que a mula. Era um navio nessa navegação. Exatamente, foi o grande animal, até na Rota da Seda, essas fronteiras elas eram flutuantes e as nações, os povos que ali viviam, sabiam respeitar. Mas os europeus, porque lá na Paz da Westfália já tinham entendido que eles tinham que ter fronteiras fixas, achavam que isso se valia para os outros povos também. E nós vamos obrigá-los a viverem dentro de um território que nós determinarmos. Esta ideia você tem que guardar. O Oriente Médio foi inventado a tinta. Nós já vamos mostrar ali na frente. Invenção da tinta. Da tinta, exatamente. Ou seja, uma marcação ali arbitrária, né? Passa para nós o próximo, por favor, Isso. Edu. Ó, vai lá, Oswaldo, fala para nós. E aí agora. É importante nós darmos conta de uma coisinha. E esse filme traz muito bem essa ideia, que é o filme Lawrence da Arábia, de 1962. Né? Eu não tinha nascido ainda, vocês sim. Não? Mas 1962, eu não resisti a dizer isso. Mas 1962... Você acha que eles não perceberam? Resolva a não tem questão. a tela para ver? Resolva a questão. 1962, mas vamos lá. Lawrence da Arábia. E do que fala esse filme? De um ponto muito importante em relação ao que você está comentando. Quando nós estávamos em plena Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra vai buscar ajuda das tribos árabes, né, ali no Oriente Médio, para lutar contra o Império Turco-Otomano. E por que contra o Império Turco-Otomano? Porque o Império Turco era aliado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E era necessário vencer um dos aliados. E aí, justamente, o Lawrence, que vai ganhar o apelido de Lawrence da Arábia, que vai negociar com estas tribos árabes ali do Oriente Médio. O que acontece no final das contas? Ele consegue a colaboração com a seguinte proposta. Assim que vocês nos ajudem a vencer a guerra, nós deixaremos que vocês criem seus próprios estados, suas próprias nações. No Oriente Médio? No Oriente Médio. Sim. Uma barganha. A guerra termina e tanto França quanto a Inglaterra, que são os dois maiores impérios coloniais, esquecem sua promessa. Lembrando, então, que o Oriente Médio é uma denominação europeia. Os povos desta área do planeta, que é uma divisão, é uma divisão entre a Ásia, Europa, está bem na divisa, e a África. A rota do caminho da seda, então, sempre foi um ponto estratégico. E vai se tornar mais importante ainda com a segunda Revolução Industrial, por causa do petróleo. Este filme, Lawrence das Arábias, é condição sine qua non para um aluno do terceiro ano. Você tem que assistir. Ponto. Obrigado a assistir. Veja, quando nós citamos, e isso acontece também no nosso trabalho em rádio, você nos acompanha em rádio diariamente, 5 para 7 da manhã, 5 para as 11 da noite, FM 97.1 AM 630. Nós sempre fazemos questão de citar alguns filmes. Por quê? Porque o cinema é essencial. Acompanha algumas situações. Né? Recentemente, alguns de vocês já devem ter visto, eu tive a felicidade de ir, porque é assim, a nostalgia. Assistir ao Indiana Jones, a retomada do Harrison Ford, inclusive porque há cenas feitas por inteligência artificial ali, ou seja, você tem revisita-se o Harrison Ford, bem jovem, o Indy, mais jovem mesmo, né? Mas curiosamente, sempre há uma questão relacionada aos nazistas. Sim. Ele sempre toca nesse ponto, né? Todos nós acompanhamos, mais uma vez se retoma a questão, agora com uma ideia de máquina do tempo, que se trará, e por que eu cito? Porque um dos momentos emocionantes é quando surge o nome Eureka. Eureka. Exatamente, a descoberta. É impressão minha ou ele quase deu um spoiler? Não deu. Surgiu o nome Eureka, não significa nada. Qual lugar do filme? Em que momento? É a mesma coisa dizer assim, Indiana Jones. Então pare com isso, não dê spoiler. Vamos voltar para o vídeo, por favor? Vamos lá. Para o vídeo, não, para os slides. Coloca slides. lá novamente para nós. Aí o filme. O próximo, Lawrence. por favor, agora. Isso. Vamos lá. Aí vem o Tratado de Balfour. Por favor, anote isso no seu caderno. É muito Tratado importante. de Balfour. O Para que quem é isso, está professor? nos acompanhando, abra o teu caderno Veja, agora e anote, escreva. Assim como os ingleses fizeram um acordo com os árabes, tentando justamente a ajuda para vencer o Império Otomano,
também os ingleses precisavam de dinheiro para levar a guerra adiante contra a Alemanha. E eles vão buscar este dinheiro justamente com os judeus ingleses. Sim. E eles propõem outra permuta, né? Quer dizer, vocês nos emprestam o dinheiro necessário e nós ajudamos vocês a obterem um território para construir um Estado para os judeus na Palestina, que já era desejo dos judeus desde o século XIX com o movimento sionista, né? No final das contas, o que acontece também? A Inglaterra faz essa promessa, vence a guerra depois, mas também esquece a promessa em relação aos judeus. Perfeito. Você quer ler aquele texto do... Posso? Vale a pena, vale a Diz pena. ali, e aí é o Lorde que assinou justamente comentando. O vocativo, Tenho prezado. muito prazer Faltou em prezado. transmitir-lhe... Faltou em nome- vocativo. Tem que dizer para o nosso aluno, cadê o vocativo? Para quem ele endereçou? Para Prezado. o Arthur James... Aí, Arthur James Balfour. Aí está, o vocativo caprichado. Agora manda. Para o senhor Arthur James Balfour. Manda. Tenho muito prazer em transmitir-lhe, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia com as aspirações judeu-sionistas, do movimento sionista, que foram apresentadas ao gabinete e aprovados por ele. O Certíssimo. governo de Sua Majestade vê com simpatia o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e envidará seus melhores esforços para facilitar a conquista desses objetivos, ficando claramente entendido que nada será feito que possa prejudicar os direitos religiosos e civis das comunidades não judaicas existentes na Palestina, ou os direitos e condições políticas usufruídas pelos judeus em qualquer outro país. Bem, o que acontece a partir daí... Assinou, Arthur James. O que acontece a partir daí? A Inglaterra não cumpre essa promessa e o povo judeu, efetivamente, aquelas colônias que já haviam se formado desde o século XIX e que estavam estabelecendo sua posição no território, começam a se também mover como, digamos, os primeiros terroristas da região do Oriente Médio, com bombas, com escaramuças na região, para justamente intimidar franceses e ingleses em relação à sua permanência no Oriente Médio. Perfeito. Acho que a próxima imagem nos ajuda a visualizar essa ideia. Pode passar, por favor, Edu? Olha só, esse é um GIF, ó, de 1917, como é que era a Palestina e Israel, né? E olha o que vai acontecer. Aos poucos, Israel vai aumentando o seu... Era para estar pulando, não está, mas ela tem um... Vai passando datas. Ali, vai passando, teria que estar mudando, não está mudando, mas o que vai acontecer? Não, desculpa, pode deixar aí. O próprio que o slide GIF mesmo. não está funcionando. Mas só para entender que, olha como era gigante o que é a Palestina, tá vendo? Sim. Tudo que está em amarelo ali era a Palestina. Tudo que está em amarelo e automaticamente tornar-se-á mais de 80% desse território, transformar-se-á em Israel, o que amplifica e amplia o conflito nesta região do planeta. Exatamente. Porque os dois povos entendem que ali é uma terra prometida, né? Que Deus prometeu a eles. Por isso, as brigas por Jerusalém, as brigas tão grandes por Jerusalém, né? Envolvendo os reinos europeus e, sobretudo, um dos grandes representantes, Saladino. Aí você tem a figura de Saladino das que Cruzadas. Exatamente, as Cruzadas e junto com isso os Templários, dando ar da graça. Tudo isso esteve envolvido ali. E veja, é importante aí destacar o seguinte, que às vezes muitas pessoas perguntam, e você poderá ter essa questão na prova, no final das contas, quem está certo? É o muçulmano palestino? É o judeu? Né? Quem é que está certo? Quem é que é dessa região? Lembre-se da palavra semita. Semita são tanto os judeus quanto os palestinos muçulmanos. Eles são semitas. E de onde é que vem a palavra semita? Vem do nome Sem, um dos filhos de Noé que foi para o deserto. Esses povos desta região seriam descendentes desse filho de Noé. Então, tanto um quanto o outro são povos semitas, são povos árabes, são povos daquelas regiões. Os dois são herdeiros daquelas regiões. E não há o correto aí. Os dois estão certos. Eles deveriam se acertar na convivência. Só nesse sentido, Lércio, destacar a palavra do professor Oswaldo. Nenhum deles está correto.
E ambos estão corretos no sentido de dizer que eles podem conviver em harmonia, porque esse é um dos grandes planetas, esse é um dos grandes problemas do nosso planeta, o conflito no Oriente Médio. E a gente não consegue entender, nós que estamos de fora. Exatamente, exatamente. Eu tenho amigos dos dois lados e ouço a queixa dos dois lados. Quando um argumenta comigo, não, você está certo. Quando Mas também... é mais ou menos time de futebol, né? Simplificando. Um é torcedor de um lado, torcedor do outro. Então eu quero ter razão, porque o meu time é esse. Não, mas não é. Perfeito. É importante. E é um conflito que você tem que ver, porque é comum aparecer. Porque eles mexem com as potências. Essa região do planeta mexe com as potências, com os Estados Unidos, mexe com a Inglaterra, mexe com a China, mexe com a Rússia. Automaticamente faz parte do jogo político entender essa área, entre aspas, tão pequena do ponto de vista área de conflito, territorial. Né? O termo ali é pensar no Oriente Médio, é pensar sempre assim, Oriente Médio, conflito. Difícil dizer Oriente Médio, paz. Não, Oriente Médio, conflito. E é um conflito que vem de tanto tempo, a gente já pega pelo nome Palestina, né? Quem é que deu o nome Palestina? De onde é que saiu o nome Palestina? O nome Palestina foi dado pelos romanos. Sim. Os romanos, quando expulsaram os judeus da Passaram Palestina, a nominar da região, que era a Judéia ou a Canaã, expulsaram da região, prometida. Eles deram o nome de Palestina, para justamente apagar da região os judeus. Né? Eles queriam apagar o nome. Tanto que também deram outro nome para a própria cidade de Jerusalém, mas o nome não pegou, permaneceu Jerusalém mesmo, mas o nome Palestina se manteve até os dias atuais. E foi um nome dado pelos romanos no ano 70. Finalzinho, tem mais uma imagem ali? Não, fechamos agora. Fechamos agora. Isso, então olha só. O registro para nós desse momento que você teve no programa Eureka é um olhar das ciências humanas, é um olhar voltado para regiões de conflito. E necessariamente o que acontece na história. Um retrato do passado, nós vimos aqui, mas com uma repercussão no presente, como bem disse o professor Laércio, porque as grandes potências não só enxergam, como ainda querem ter influência e dominação, porque afinal de contas ali nós temos muitas riquezas, não é, professor Oswaldo? Exatamente. Fica esse registro. Senhores, muito obrigado. Você está com o programa Eureka. Obrigado, professor Laércio. Obrigado, professor Oswaldo. E voltamos diariamente para que você tenha esse papo, essa conversa, essa orientação, olhando para o Exame Nacional do Ensino Médio, para você de todo o território brasileiro. Grande abraço. Obrigado, senhores. Valeu.